orar aqui pela palavra. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, eu clamo a Ti da Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, vem falando conosco nessa noite, Pai. Nós ouvimos a Tua direção, Pai, e eu peço a Ti, fala conosco, nos dá direção, Pai, a respeito daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu peço que não venha sobrar e não venha faltar, Pai, mas seja na medida ideal para cada um no dia de hoje, Pai. E eu peço a Ti, Deus, Senhor, nós repreendemos todo ladrão da palavra, tudo aquilo que impede, Pai, de nós ouvirmos a Tua direção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir Efésios 6:10. Vamos lá? Muda aí a versão, por favor. Pode? Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por este motivo, vesti-vos de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecer inabalável sem retroceder. Versículo 14. Vamos lá. Estar, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho de paz, embaraçando sempre, empunhando, né? Embraçando sempre, né? Segurando, né? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição, humilde insistência, tendo isso em mente. Vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Deixa lá no 12. Irmãos, só para introdução aqui, que a gente precisa entender algumas coisas. Por que a gente precisa se fortalecer em Deus? Que sozinho, na nossa capacidade, nós não vamos conseguir. Ele fala assim, porquanto a nossa luta não é contra seres humanos. Então ele fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós não estamos lutando contra pessoas. A situação surge na nossa vida e eu penso que é com pessoas. Muitas vezes pode se manifestar através de pessoas e situações. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí ele vem falando para nós tá vestido da justiça, calçado os pés no evangelho, né, do escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos fortalecer. Eu vou louvar a Deus, vou manter a minha fé ali diante das situações, né, vestido da couraça da justiça. Irmãos, o que eu preciso entender? Não vai para a batalha sem a sua armadura. Eu não posso ir para a batalha sem a minha armadura. O que é a minha armadura? Capacete da salvação. Eu vou viver a salvação de Deus.
ainda não é isso que a gente vai falar, tá? Só estou reforçando aqui, ó, couraça da justiça, da verdade e justiça, vestido da justiça, calçado os pés com a proteção do evangelho de paz, a palavra de Deus, o escudo da fé. Irmãos, se fortaleça em Deus. Em todas as situações nós precisamos entender, por exemplo, cada um vai lidar com a sua ferramenta, com a sua armadura. Eu não posso trabalhar de eletricista e eu colocar a mão diretamente no fio lá sem estar calçado a bota, né, para isolar ali, o alicate. Como é que eu vou cortar um fio, vou fazer isso, vou fazer uma coisa, né? Enfim, irmãos, nós precisamos nos fortalecer em Deus. As coisas não são brincadeira, o diabo é sujo e tenta sempre colocar a situação contra a nossa vida. Então eu preciso estar ciente de que nós estamos num mundo que jaz no maligno. E toda hora surge situação para tentar tirar a nossa concentração em Deus, aquilo que nós vamos fazer. Muitas vezes nós estamos dispersos quando não é para estar disperso. Eu vou estar vigiando toda hora? Claro que você vai estar vigiando toda hora. Você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu também. O diabo luta toda hora contra a nossa vida. Você acha que ele brinca de ser diabo? A gente pode, eu e você, podemos até em alguma ocasião brincar de ser crente e achar que é tudo normal. Mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca com as situações. Ele quer buscar quem possa tragar. Não é assim que fala? Agora vamos entrar no nosso assunto. Abre aí em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Então, primeira parte, preciso me fortalecer em Deus. Provérbios 4, 23. Nessa sequência. Peraí, tá? Ó, acima de tudo que se deve preservar, guardar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende a tua vida. Olha a versão ARC aí. ARC. Olha só. O que ele está falando para mim e para você? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Irmãos, em nome de Jesus, toma cuidado com o seu coração, com o que tem entrado e com as coisas que têm nascido no seu coração e no meu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o coração. O Flor terminou falando aqui, né, de coisa que vai para o nosso coração. Irmão, guarda o coração. Às vezes a gente não sabe, às vezes fica com mágoa, com rancor. Irmão, isso aí vai levar nós para o inferno. Se ficar com mágoa, com rancor, com dodóizinho, a gente não vai ser besta, né? De entrar numa situação que nos feriu e ir lá para ser ferido de novo. Ninguém está mandando você fazer isso. Não, a palavra não manda eu fazer isso. Manda eu perdoar, não manda eu ficar lá apanhando, né? Não manda. Agora, o que eu preciso entender? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas de vida. Nós precisamos entender que essa parte que tem aqui dentro, que bombeia sangue para todo o nosso corpo, na parte de sentimento, a gente precisa cuidar. Surge um monte de coisa, principalmente coisas que o diabo quer colocar. Então, de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Vamos ficar aqui, mas coloca para mim Jeremias 17, 9. Pode manter nessa aí, tá? Por enquanto. Jeremias 17, 9. Por que eu preciso guardar o coração? Ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações.
Irmão, o que ele está falando aqui no versículo 9? Volta no 9. Enganoso é o coração. De tudo que se deve guardar, guarda o coração deles, da onde tem as saídas da vida. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Não está falando que é o coração do A, do B, o coração do C, do D. Não, é o coração de todo mundo. Guarda o seu coração. Por exemplo, a gente ouve, dependendo da pessoa, né? Você ouve algumas palavras ali doces, algumas palavras agradáveis, daqui a pouco você já solta o seu coração. Aí a gente ouve algumas coisas pesadas, aí você já fecha o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o coração. Às vezes eu não sei como é que vou lidar com a situação, guarda o coração. E como é que eu guardo o coração se tem lá um sentimento? Salmos 119, a gente já vai pular para outro, tá? Salmos 10 e 11. Isso. Ó, de todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi, isso, está no 11, isso. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que eu preciso fazer? Trazer a palavra para o nosso coração, para não pecar. O que ele fala? De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles são as saídas de vida. É mais enganoso do que qualquer coisa é o coração. Irmão, toma cuidado com o coração. Muitas vezes surgem situações... por exemplo, algumas pessoas... elas conhecem o jeito de cada um lidar, né? Você está convivendo com a pessoa, você sabe. Você vai lá, chega, sabe como é que é mais ou menos o perfil daquela pessoa. E tem gente que sabe isso e se aproveita disso. Sabia? Tem gente que sabe, essa pessoa é meio... tem o coração meio mole ali, vamos lá aproveitar. Guarda o coração. Às vezes a pessoa que tem o coração meio duro, meio pesado, guarda o coração de ser coração duro. Por quê? Porque vai surgir situação que a gente precisa agir com benevolência, com sabedoria. Guarda o coração. Como que eu vou fazer? Esconder a palavra, trazer para a palavra. Então guarda o seu coração, fica atento. Às vezes tem situações que vai entrando na nossa vida e nós não sabemos de onde surgiu, mas foi lá no coração. Ou fui num lugar, estive numa situação, aí ouvi, aí o nosso coração foi enchendo de coisa. Pode ser coisa boa? Pode. Pode ser coisa ruim? Pode. Então eu preciso guardar o meu coração. Vamos entrar aqui agora, para esquentar o negócio? 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Ó. Pode voltar para outra, tá? Ó. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, versículo 2, sobre influência da hipocrisia de pessoas, sobre a influência de debaixo, né? A influência da hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada. Volta lá no 1, por favor. Ó, irmãos, o que ele está falando aqui? O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Primeiro, alguns se desviarão da fé. Mas por que desviou? A primeira etapa. Por que desviou? Porque foi deixando o coração encher de que não devia. Às vezes vai enchendo o coração, vai enchendo e fica lá se estribando no próprio entendimento, né?
Não busca entendimento, não busca direção e vai lá e vai alimentando aquilo. Aí o diabo vai entrando, irmão, aí desvia. E darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. O que eu preciso entender? A doutrina de demônio é o que parece a palavra. Entrou ali, puxou um pouquinho fora o negócio, sai fora em nome de Jesus. Não deixe encher o seu coração disso não. Às vezes, hoje em dia, o que acontece? A gente vê ministração para todo lado. Vê ministração de tudo quanto é jeito. Todo quanto é jeito, a gente vê ministração de todo tipo. E eu preciso tomar cuidado, porque daqui a pouco entra em doutrina de demônio. Às vezes a pessoa é de Deus, mas o diabo soprou uma doutrina de diabo lá na situação para melar, porque a ideia não é me tirar da igreja, é eu ficar dentro da igreja atrapalhando e bagunçando e pronto assim. Porque alguns se desviaram estando dentro da igreja e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Cuidado com a doutrina de demônio. Às vezes não serve para nós, é doutrina de demônio. O que eu preciso entender em relação a isso? Que é coisa que... Não, isso aí não tem problema não. Irmão, o negócio está tão assim. Eu não sei de que época que é. Mas eu vi um vídeo de um homem num lugar assim, ó, que nem esse assim, falando os números da Mega Sena. Eu falei, ó irmão, não fica com vergonha. Ele falou assim, ó irmão, não fica com vergonha de levantar a mão não, você que joga lá na Mega Sena, não fica com vergonha não. Eu vou falar os números agora. Eu não sei por que ele não jogou. Se ele não falou o número e tá lá, é engraçado. Irmão, e tem mais coisa aí, né? Você já viu na televisão, né? Você já viu, né? As autoridades eclesiásticas, então o que estão falando aí? Um monte? Irmão, já estão falando. Já estão falando que o Adão pode casar com o Ivo. Pode casar, eles estão falando. Eles estão falando. O que a gente vai fazer? E a gente que de nome tá falando que o Adão vai casar com o Ivo. Pode casar. Ué, eles estão falando. Pode tudo que quiser. Na hora que chegar do inferno, na hora que chegar no inferno, pode também entrar pro inferno. E aí? O que eu preciso entender? Doutrina de alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. O que eu preciso entender? Toma cuidado, guarda o seu coração. Quer entrar na nossa vida agora? Vamos entrar? Olha que gostoso. Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, versículo 1 até o 9, tá? No 1 fala assim: entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Irmãos, Pedro, volta lá no 4, o finalzinho lá, o final do 4, o final do capítulo 4, você entende? Só pra gente entender. E sendo, ó, isso aí, tá bom. Esse é o último versículo? Pega um antes aí. Ó, isso aí tá ótimo. Aí você já pula direto pro 5, tá? Então José, um levita, natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Pode ir para lá. Olha só, o que eles estão fazendo aqui? O ministério está crescendo. O ministério de Jesus está crescendo. Os apóstolos estão pregando e o ministério está crescendo. E eles estão pregando. Aí todo mundo está fazendo o quê? Está ajudando. Junta todo mundo lá
e todo mundo vai, vamos vender, eu vou vender, vende lá e coloca a venda daquele terreno, da casa, lá pros apóstolos. E eles vão dividindo lá entre as pessoas e tal, e todo mundo está sendo suprido, a obra está caminhando. Irmão, olha só, entre mentes, aí todo mundo está fazendo isso. Um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Então eles entraram no negócio. Não entraram no negócio? Venderam a propriedade. Vai lá no versículo 2. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda. Ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso. Também sua esposa, combinou os dois. Combinou para ouvir a voz do Satanás. Presta atenção. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Irmão, olha só. Não deixa. Põe no 3, vai, vou ler aqui, vai. Então, indagou-lhe Pedro. Irmão, o Espírito Santo vai falar. E depois eu vou estar sentado ali e vou ouvir a palavra, ele falando comigo aqui. O Espírito Santo vai falar, falou para o Pedro. Ô Pedro, vem cá. O que é o Espírito Santo? Pode falar, senhor. Pedro, ó, essa oferta aí tá errada aí, viu? Não pega isso aí não. Tá errado. Vou te falar agorinha. Então indagou-lhe Pedro, Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Irmão, ele não estava pedindo dinheiro, Pedro não estava pedindo dinheiro. E a gente sabe que ele não estava pedindo dinheiro. Presta atenção no versículo 4, a gente vai voltar para o 3. Mantendo contigo, a casa é sua. Se você deixasse ela lá sem vender, não ia ser sua? Pronto. Deus não está pedindo, não. Mantendo-o contigo, porventura, não continuaria teu? Não era seu? Se você tivesse mantido contigo, não era sua? Para que você fez isso? E vendido. Esse vendido aqui é o compromisso com Deus. Não estaria todo o dinheiro, não estaria mais todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste mentir? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Irmão, em nome de Jesus, presta atenção. Volta o 3 lá, por favor. Por que permitiste que Satanás encheste o teu coração, induzindo-te a mentir? Não permita. Por que permitisse que Satanás enchesse o teu coração? Irmão, ele não estava pedindo dinheiro. Se ele não tivesse vendido a casa, ele ficava com a casa dele lá e pronto. Mas ele vendeu, fez um compromisso com Deus, chegou com a oferta lá para fazer uma média. Estamos colocando a nossa oferta aqui, vou fazer uma média aqui. Irmão, o Espírito Santo matou ele lá caiu. O que eu preciso entender? Como que o diabo encheu o coração dele? Combinou uma coisa, saiu fora de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele tem a saída de vida. Enganoso é o coração, quem o conhecerá? Deus coloca lá a prova para saber o que há no coração. Ou melhor, Deus é onipotente, onisciente, sabe todas as coisas, onipresente. Ele sabe o que está no meu e no seu coração, mas ele nos dá a oportunidade de provar e mostrar. Ele prova o coração para saber o que tem no coração. Ele sabe o que tem no meu coração, no seu, mas ele nos dá a oportunidade de fazer diferente, de mudar aquela questão ali, de mudar o coração. Olha só, põe no Gênesis 4, 5 aí, só rapidinho. Todavia, não se agradou de Caim da sua oferenda.
E por esse motivo, Caim ficou muito irado em seu semblante. Ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Ficou nervoso, deixou entrar no coração a inveja, porque o irmão dele deu uma oferta melhor para Deus e tal, e chamou a atenção de Deus. Deus olhou para o Abel e para a sua oferta, olha, foi tudo bonitinho. Nossa, Abel, fiquei feliz com a sua oferta, olha que coisa maravilhosa. O Caim, ficou com um bico desse tamanho, nervoso, semblante maligno. Então o Senhor abordou Caim: por que está furioso? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? O 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se você faz o que é certo, você não vai ser aceito. Entretanto, se assim não fizeras, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Como? Escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Dispensa a ideia do diabo e coloca a palavra no lugar. Porque eu não vou conseguir vencer sozinho, não tem como, não tem jeito. Não falou que o Jeremias... O Jeremias... Volta lá para o Atos, por favor. O Jeremias não falou que o coração é enganoso? É enganoso. É o coração do mais moço, do mais velho, é o coração de todo mundo. Cada um tem a sua fase. De ter um coração enganoso, de viver ali fora da vontade de Deus. Caim, se você não tivesse feito o que era certo, você não ia ser aceito? Então, agora a tentação, o pecado está aí te espreitando. Mas cabe a você vencê-lo. Como é que eu venço? Irmão, se eu não me estribar no próprio entendimento, não te estribe, Provérbio 3,5, não te estribe no teu próprio entendimento, confia no Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confia em Deus, mas guarda o teu coração, não tem como eu guardar, eu tenho que colocar a palavra aqui dentro, vai faltar alguma coisa que é da palavra de Deus. Surgiu uma situação, não sei... Então indagou Pedro: Ananias, por que mentiste? Porque permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com a parte do valor do terreno? Versículo 4. Mantendo contigo, porventura, não continuaria teu, e vendido não estaria todo o dinheiro, não estava mais no teu poder o dinheiro, tinha que entregar lá e pronto. Como pudeste permitir que tais ideias dominasse tua vontade? Não foi a homens que mentisse, mas contra Deus. A gente pensa que está enganando a pessoa, o fulano. Não deixa o diabo encher o teu coração. Vai fazer o negócio, é melhor perder, porque se eu mentir para o Espírito Santo, irmão, Deus está nos vendo. Surgem situações que você fala assim: eu vou ganhar um lucro aqui, vai ser uma maravilha, vai ser uma bênção, olha, vai ser tremendo isso aqui que vai acontecer, vai ser extraordinário. Aí está entrando, o diabo está enchendo o coração. Isso aí é dinheiro de morte, é dinheiro de assim. Eu escutei uma história que um cara tinha uns animais, situação de fazenda. O cara tinha uns animais e ele estava passando uma certa necessidade. Parece que a mulher morreu com uma doença lá e o filho estava à beira de morrer também, e ele estava vendendo tudo. Aí chegou 3 caras e falou assim: não, a gente compra isso aqui e tal, e bababá, e compra. Aí chegou na fazenda. Aí o pai daqueles rapazes que comprou o negócio falou assim: quanto é que vocês comprou isso aí? Aí era, vamos supor, mais da metade do preço, era boi, porco, um monte de coisa. Aí falou assim: não, seu fulano, eu vendi para eles, seus filhos é bom de negócio, eles fizeram um bom negócio, mas eu precisei vender. A minha esposa faleceu dessa doença, meu filho está indo no mesmo caminho, eu preciso pagar médico, estou vendendo.
Aí o cara falou assim, quanto que vale o pai dos meninos que fez os negócios? Quanto vale isso aí? Ó, vale tanto, mas eu já fiz o negócio, vale tanto. Então faz o seguinte, eu vou pagar a diferença do que os meus filhos pagou para vocês. Pagou para você. Aí ele falou assim, ó, aí explicou para os filhos. Falou assim, ó, vocês fizeram um bom negócio, mas a gente não ganha coisa com a desgraça dos outros. Irmão, toma cuidado nas negociações. Em nome de Jesus. Aqui achou que ia ganhar alguma coisa. Eles pensou assim, será que essa obra vai dar certo? Será que as coisas vão acontecer? Se der ruim, a gente tem um dinheirinho ali. Irmão, não serviu para nada. Versículo 5. Ó, ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. O cara morreu. Acabou de ofertar. Que oferta da bexiga? Morreu. Ofertou e morreu. Por quê? Porque estava querendo fazer o que era errado. Ó, Ananias caiu morto. Então um grande temor tomou conta de todos que souberam do que havia acontecido. Versículo 6. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregá-lo para fora e sepultá-lo. Enterrou ali mesmo, vai lá. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. Olha só, os meninos foram lá, né, rapidinho, já enterrou logo, já cuidou lá, enterrou. 3 horas depois veio a mulher, sem saber o que havia acontecido. O versículo 8. E Pedro a questionou, dize-me, vendeste por este preço aquelas terras? Ela confirmou, sim, por este preço. Irmão, você vendeu por 20? Vendi por 20. Vendeu por 50, falou que vendeu por 20. Você vendeu por 20? Vendi por 20. Não, vendeu por 50, falou que guardou o restante lá. Irmão, Deus trata, ó, isso aqui é uma prova que Deus nos trata de maneira individual, ninguém salva ninguém. Ó, ela tinha a oportunidade de falar, ó, Pedro, eu estou arrependida. A gente vendeu por tal preço e não ia morrer. Mas ela combinou. Quando é para as coisas de Deus, não queria combinar. Agora, quando é para isso aqui, combinou certinho. Era para as coisas de Deus, não queria combinar. Aí quando era para ir contra, trapacear, no versículo 9. Então Pedro a repreendeu, porque vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles a levaram também. Irmão, morreu também, eles a levarão também. Irmão, o que eu preciso entender? Queria lucrar com coisa que não era para lucrar, queria fazer o que não era para fazer, deixou o diabo encher o coração. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, guarda da doutrina de demônio, da ideia do Satanás. Vamos finalizar aqui em Gênesis 3:1. Espera aí, rapidinho, vamos Gênesis mais um aqui. Ó, no 1. A serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou, ó, presta atenção, e ela questionou a mulher. Então foi isto mesmo que Deus falou, vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Vai. Ao que declarou a mulher à serpente, nós podemos comer dos frutos da árvore nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim. Então ela está ali relatando para a serpente. O 3. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Versículo 4. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Para aí. Irmão,
Já entrou atravessando na palavra de Deus. Se está atravessando a palavra de Deus, volta para trás em nome de Jesus. Olha só, a gente está lidando com situação todo dia. Chega uma situação que você está lá assim, né? Você está pensando, né? Você está lá e você acaba de ler a palavra de manhã, aí meio-dia a palavra já entra em ação. Está lá, dá uma volta, fala com o ciclano. Não, ciclano, sabe o que é? Eu coloquei aqui, ó. Você mora em outro endereço, vai dar tudo certo. Falei assim, não vai não. Não dá. Depois na viração do dia ele vai vir falar comigo, vai me ver. Não dá não. Arruma aí para nós. Mas se eu arrumar, se eu fizer do jeito certo, não vai dar certo. É mais ou menos isso. Irmão, não mente lá no endereço não. Ah, eu moro em tal lugar para conseguir um pacote de arroz. Vou falar que mora aqui. Para conseguir uma vaga, não sei na onde, vai pelo caminho, em nome de Jesus. Que no final vai dar o que aqui? Você sabe o que vai dar no final? Eu sei o que vai dar no final. Vai ter uma dor da bexiga na hora de ganhar o filho. O outro vai trabalhar e vai ter com suor. A outra vai andar rastejando, ainda vai ser pisada a cabeça. E vai ter inimizade. Ó, a serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. É claro que morre na viração do dia, meu... Ô, dona, é que você não sabe. Você fica só pensando, né? Não dá nada não, não tem problema não. Não tem problema não, deixa aí que você mora aqui, fulano. Na hora que o sistema mexer lá, aí você já está aqui do lado da onde tem que ser as coisas. Não, fulana, sabe o que é? E a gente às vezes, né, tem amizade com todo mundo, então você fala, e agora? Mas eu tenho amizade com meu pai, né, do céu. Melhor eu conservar essa aqui do que eu tentar manter aquela outra amizade ali. Irmão, certamente, com toda certeza, não morrerei. Morre sim, morre. Ó o versículo 5. Ó, ora, Deus sabe que no dia que dele comer, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus sereis, conhecendo do bem e do mal. Irmão, já contornou tudo, ó, chegou com a... Você pensa que o quê? O diabo vai chegar, toma isso, toma aquilo, toma não sei o quê. Irmão, não. Chega com a vozinha bem mansinha, faz isso aqui, ó, não tem problema. Não tem problema, pode fazer isso aqui. Não vai dar problema para você não. Dá sim. Não segue a voz do diabo não. Meu irmão, olha só, muda aí o versículo aí, por favor. O 6, em nome de Jesus. Quando, ó, depois que o diabo fez a cabeça, através da serpente, o diabo fez a cabeça da mulher, ó como é que ela olhou para a fruta. Já olhou de maneira diferente. Não tem problema. Já olhou, irmão, e não é pouca gente não. Fulano, ó, agora é a hora de você mentir aqui no seu endereço. Mente aí que depois lá na frente já resolve tudo. Aí chega lá na frente. Jesus, Senhor, eu estava ali, Pai. Não vou não, Deus, desse jeito não vou não. Não vai. Quando a mulher observou a árvore, realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos. E além de, irmão, a fruta não era uma ordenança de Deus, mas depois que o diabo encheu o coração dela ali através da serpente, ela passou a olhar para aquela situação de outro jeito. Não, irmão, não tenho problema com dinheiro. Não tenho, graças a Deus. Pode deixar uma mala de dinheiro, pode deixar 5 mil reais, que eu não tenho problema. Pode deixar, professor já fez isso, cliente já jogou dinheiro no lixo com nota e tudo. Ó, fulano, eu não sei se foi para me testar ou se foi falta de atenção, eu acho que foi falta de atenção.
porque me deixava sozinho lá, então jogou lá, era pouco também, R$50. Jogou lá. Ô fulano, aí eu fui jogar as coisas fora lá, as caixinhas de lâmpada, de tomada, fui jogar fora, eu falei, o que é aquilo ali? Uma nota de 50. Ó, fulano, jogou aí no lixo aí essa nota aí, ó. Irmão, encheu o coração dela. O coração da Eva ficou cheio na hora. Não, na hora que você comer, você vai ser igual a Deus. Encheu o coração. Por quê? Porque não guardou a palavra no coração. Aí entrou o quê? Aparecia, ó. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto. Tomou do fruto. Comeu-o e o deu a seu marido, que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Oh, meu Deus do céu! Irmão, para que entrar na onda do diabo? Para que entrar? Para que deixar o diabo encher? Ó, ele fez o quê? Qual foi aqui? Se você observar, ó, não tem problema você comer. Pode comer. Não tem problema você fazer isso. Não tem, não vai dar errado, não vai dar ruim para você. Não tem problema, partido 3. Não tem problema. Irmão, depois levou uma consequência danada. Levou uma coisa ruim da bexiga. Irmão, põe lá no 11, Pedro, que eu já vou direto pro 11. Ó, irmãos, presta bem atenção. Você já conhece essa passagem, o 4, Mateus 4, a partir do 3, que é a tentação de Jesus. Como é que o diabo chega? Cheio de sugestão. Uma das sugestões era saber se Jesus era filho de Deus. Ele vai perguntar umas 2 vezes. E ele fala assim, não, ó, por que você não transforma essa pedra em pão? Não segue, não deixa o seu... Qual que era a necessidade de Jesus? Era fome. Não deixou ele entrar na necessidade no coração dele por causa daquela necessidade. Não, ó, se tu és filho de Deus, joga, eu vou te transportar para o pináculo, se tu és filho de Deus, joga daqui para baixo, que vai dar... Primeiro ele responde, olha só como é que é a situação. Por que é doutrina de demônio? Porque ele vai falar assim para Jesus, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus responde com uma palavra, não está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo vem, ó, transporta ele para um pináculo bem alto. Aí fala para ele assim, ó, está escrito que se você se lançar daqui, ele dará ordem aos seus anjos para que nada te aconteça. Aí Jesus ele usou a palavra, falou, não, está escrito que se você pular, se você vai dar ordem aos seus anjos para que nada te aconteça. Porque entra com a doutrina de demônio, não, pula daí, não, Deus vai me guardar, mas eu não vou pular. Ué, se eu vou pular para morrer? E vou querer que... Não, irmão, aí ele fala assim, não, negativo, também está escrito, e não tentarás o Senhor teu Deus, guarda, coloca a palavra no coração. Aí ele continua tentando, depois ele vai embora. Depois que o diabo vai embora com as ofertas, com a tentação, assim o diabo o deixou. E eis que vieram os anjos e o serviram. Irmão, o que aconteceu aqui depois que a Eva, o Adão aqui e Eva comeu da fruta? Deus colocou todas as sequências, todas as sentenças para cada um deles. Lá no 21, no versículo 21, ele vai lá e faz túnicas, tira ele dali do jardim, para ele não comer da árvore da vida e ficar eternamente vivo lá. Irmão, em nome de Jesus, guarda o teu coração. O diabo não vai chegar assim, ó, querendo... Se você vê um cara, vem com um carro desgovernado, o que você vai fazer? Você vai
encostar. Se você estiver no carro, se estiver na calçada, você vai mais para perto da calçada ainda. Agora, se ele falar para você assim, ó, acelera aí, não dá nada não. Aqui não vai vir ninguém agora. Não tem nem radar, trânsito. Você está entendendo como é que é as astutas ciladas do diabo? Por isso que ele falou, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para eu não entrar nessas doutrinas de diabo, doutrina de demônio, com o selinho das trevas. Faz isso aqui que não tem problema. Irmão, como é que a gente vai fazer e depois a gente vai entrar na presença dele? É claro, se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar, mas eu preciso entender que tem coisa que gera consequência. Guarda o teu coração. Como? Enche ele da palavra, não deixa ele vazio não. Leia um versículo, leia uma linha só. Irmão, não dá para ler uma linha só. Mas um versículo é 1 segundo. Enche da palavra, se é aquilo que Deus falou com você, abre ali, lê. Põe no celular. Eu ponho no meu celular. Lê, por quê? Porque eu preciso colocar aqui no meu coração. O nosso coração é enganoso. Eu preciso entender que se não tiver a palavra, olha só, na multidão de conselheiros há um sábio conselho. Há uma direção de Deus ali. Então eu preciso entender o quê? Não deixa o seu coração ali, o diabo querendo colocar coisa, querendo colocar situação. Não, coloca isso aqui, faz isso aqui, não tem problema não. Amém? Amém. Espera que no final tem assim o diabo o deixou. E eis que vieram os anjos e o serviram. Depois a gente tem a honra de Deus, no tempo, na hora certa, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, se Ele quiser também, porque de repente, se Ele entregar alguma honra na nossa vida, a gente pode se barrancar todinho. Mas o que eu preciso fazer? Todo momento, guardar o coração. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.